Então, somente, continuamos, ser forte e muito corajoso. Diz a segunda vez, diz, não, a primeira diz corajoso e na segunda diz muito corajoso. Coloca um imperativo de mais, ou seja, mais, passa um pouquinho mais de força, porque vai te faltar força de repente caminhando mais para frente. E muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Veja que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Diz assim, para que tenhas cuidado. Ou seja, depois de meditar tenho que ter quem? Cuidado. Porque eu posso meditar erradamente sem cuidado, sem entender porque estou meditando. Eu tenho que saber como estou aplicando a minha meditação. Como? Se eu aplico sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação, sobre unção, eu tenho que saber em que tipo de meditação, que objetivo tem. Por exemplo, quando tu faz a massa, tu vai fazer a massa para as vigas, é a mesma que para o telhado? Não. Por quê? Por causa do volume da resistência. Quando tu vai fazer as sapatas, como disse isso aí, as rocas, é igual? Não é. Tá, entendeu? Então Deus está dizendo, tenhas cuidado, medita, mas tem cuidado como meditas. Continuamos. Diz assim, tudo quanto nele está escrito. Então, consequentemente, quando tenhas cuidado, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É um processo. É um processo. Agora, novamente repete, terceira vez. Lembra quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Quando eles falaram? 3 vezes. O que significa o número 3? É o número da perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 representa também o tempo que Jesus fez o ministério na terra. 3 representa o quê? 3 representa a tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. 3 também representa o quê? A dispensação que o Deus vai trabalhar. Nós estamos já no 3º milênio. Já passou de 2000, até 2000 era com falhas do calendário judaico. Já passou, então, breve a vinda de Jesus. Já estamos a portas. Estamos vendo as crises que está tendo em Israel e essa guerra com o Afeganistão, com Palestina. Então, perto está Deus. 3 representa também o que Joel falou. Representa que Joel falou, disse assim, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda e sobre todos os servos e servas. Até gente que não crê em Deus vai receber, que vai só ficar um pouquinho, vai embora, vai receber. As crianças vão receber sem fazer muita força. Você viu ontem? Você viu ontem? É por isso que eu estou pensando. E 3 representa tudo que muito crente que não quer se afirmar na igreja não vai receber. Então Deus vai dar de carrão para quem quer receber. Quantos querem receber? Aleluia! Então eu vou receber coisas que outros não quiseram e não querem orar e jejuar. Eu vou receber. Por quê? Porque não estão dispostos, não querem orar, não querem jejuar. 3 representa também o quê? Escuta aqui. Oração, jejum e palavra. Segura essa palavra aí, segura esses códigos aí. Oração, jejum e palavra. Você pode orar muito. Se você não tem palavra, você não tem entendimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E Deus não te pode revelar segredos. Você vai ralar, vai trabalhar, vai se matar e não vai conseguir, vai sofrer muito. Como eu sofri no passado, não havia ninguém que me ensinava. Você pode ler a palavra bastante e não ter pegada no mundo espiritual, porque Satanás não tem medo de quem lê a palavra. Satanás tem medo de quem ora. Você pode orar e ler a palavra que está já muito bem.
Se você não jejua, como falou o irmão Antônio aqui, você não vai ter pegada contra quem? Contra os demônios, contra as potestades, contra os principados. Efésios 6:10. Você não vai ter poder para destruir. Compreendeu? 3. Lembre-me, 3. O que significa 3? 3 é um monte de coisa dentro da Bíblia. 3. Vamos continuar então. Versículo 9. Novamente reitera, a segunda vez. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Essa é uma declaração afirmativa, sim. Mas por que... Pode sentar agora, pode sentar. Quero que você fique com a Bíblia aberta, porque vamos navegar pela Bíblia. Eu vou te passar algumas coisas que você precisa saber. Por que Moisés disse para Josué? Por que Deus disse para Josué, disse assim, não te mandei eu? Porque veja, quero que você leia a história. Uma hora vamos sentar, vou explicar, desmiuçar a Bíblia. Moisés não herdou a terra prometida. Por que Moisés não herdou? Se era um homem que tinha um particular com Deus, um homem que ficou 40 dias no monte 2 vezes, pelo que dizem os registros, quando quebrou as tábuas da lei, o povo se prostituía com o bezerro de ouro, fizeram muitos pecados no meio do arraial, e quando ele chegou com as tábuas que tinham feito pela mão de Deus, tinham sido feitas, ele ao ver aquilo se enfureceu, e o que ele fez? Pegou as tábuas e quebrou, não temendo que quem tinha feito essas tábuas, tinha sido o Deus. A primeira coisa, ele já feriu a Deus, porque não se quebra as coisas que Deus estabelece, não se quebra as coisas que Deus faz. E eu vou te mostrar que em princípio existe isso. Então, quando Deus faz alguma coisa e tu quebra isso, a consequência vem. Deus te perdoa. Deus perdoou Moisés? Perdoou. Sim ou não? Todos vocês têm entendimento disso. Mas por que ele não herdou a terra prometida? Porque a consequência da sua prevaricação é sair da terra prometida. Ah, pastor, mas eu pequei, muitas vezes fiz coisas. Eu vou te esclarecer. Mas existe a oferta de resgate. Existem os mantos que Deus dá nos livros para dizer como você tem que resgatar. Eu tenho que resgatar coisas de mim. Vocês me disseram esse dia, ensine-nos sobre oferta de primícias, resgate, ensine-nos sobre oferta usada. Eu vou te ensinar, são 13 tipos. Essa é a velha aliança. Mas se você quer coisas com Deus e quer mergulhar nas águas profundas, você tem que entender. Lógico que isso não é uma imposição. Não é uma imposição. É que realmente entra no cerne, na profundidade e tem fé para realizar isso. Não é qualquer um. Você não pode pregar isso para a igreja, porque a igreja hoje quem comanda. É como dizer, você pode dar comida sólida para ele, não? Se ele é um menino de 8 anos, é um menino que não entende. A gente que está dentro da igreja que não sai do raso, não saiu do raso. Ele, a única coisa que acha, é um frequentador da igreja, não lê a Bíblia. E se lê a Bíblia, veja, quero te dizer uma coisa. Eu tenho companheiros que hoje são pastores em Curitiba, pastores, mas são rasos. Eu falo, amigo, tu já ganhou um dom, tu prega a palavra, ensina outros, mas por que tu está 25, 30 anos na igreja, tu já como pastor, e por que tu não tem nenhum dom? Porque só tu fala em línguas, e só morreu ali, só será, por que será? Ah não, é que a vida, e será, eu digo para ele, será que não está faltando alguma coisa aí? Será que não está faltando alguma coisa? Que diz a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Será que o cara faz a mesma coisa que sempre vai para a igreja, é um religioso, lê um pouquinho em casa e tal, será que se consagra? Será que se consagra quanto tempo? Será que mergulha quanto tempo? Agora eu vou te fazer um exemplo bem prático. Uma vez estava na legião estrangeira, contei para vocês que estive numa tropa especial quando era mais moço, na França, e nos faziam dormir na água, e nos faziam esperar 3 dias, tínhamos que esperar
Era difícil, irmão. Sem comer, com a barriga, com fome. Quando você não come e não dorme, te afeta o quê? Não sei se alguém, quando você era do mundo, ficou 3 dias sem dormir. Não sei, eu fiquei 3 dias, estava fazendo serviço militar ali. Queria ser soldado. E era uma tropa especial. E era como era terrível. Nos faziam fazer muito serviço, nos faziam correr. E nos faziam ficar 6 horas. 6 horas de meia-noite às 6 da manhã, não podíamos colocar o olho. E durante o dia tínhamos que estar acordados, carregando. E havia um momento, irmão, e sabe o que eles faziam mais para piorar a coisa? Nos deixavam mergulhar na água, nos deixavam com água até aqui. Então quando você coloca a tua mão, quem já lavou o prato e ficou com muito tempo com os dedos na água? Quem já ficou? Não fica, parece que é... Havia pessoas que ficaram 3, 4 dias e a pele se caía. Se cozinhava a água, tirava a pele e saía como uma tela. Aonde estou te dizendo isso? Aonde estou querendo te explicar? Quando você, por que Deus, eu quero que você leia isso aqui, é 47, diz a palavra, porque Deus disse que do trono de Deus saía um rio, e esse rio, o profeta Ezequiel via, o torrente das águas purificadoras, dizia assim, e eu via, e eu caminhava nesse rio, de repente quando eu caminhava, a água me chegava onde? Nos tornozelos. Caminhava mais um pouco, aprofundava, me chegava até os joelhos. Caminhava mais outro pouco, me chegava até a cintura baixa, até as costas. Caminhava mais outro pouco até aqui, e era um rio, e era um mar que já não podia mais caminhar. E ele, o que ele fazia? Ele me arrastava e me levava, me arrastava e me levava. O que está dizendo com esta palavra o Senhor? Quando eu digo para você, ora 3 horas, você disse assim, no começo parecia um maçante. O que falou o pastor para você? Esse pastor de Ponta Grossa que te falou? Quem que ora 3 horas? Quem que ora 3 horas? E eu te pongo na Bíblia. Veja, abre Atos 6,4, por favor me ajudem, Atos 6,4, abre Atos 6,4. E Atos capítulo 2, desde o começo você vai ler. Que diz Atos 6,4, quem pode ler? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja, eles tinham instituído o quê? Diáconos. Porque diz que havia briga entre os helenistas e as viúvas de diferentes raças. E eles eram 3.000. Pedro, quando ele pregou a primeira vez em Atos, ele tinha ganhado 3.000 pessoas. Então havia muito mais desejo de ajudar 3.000 pessoas. Havia gente pobre, estavam embaixo do jugo, da dominância dos romanos. E havia muita pobreza. Havia gente que não tinha condição de comer, estava passando necessidade. Porque os romanos tinham invadido e tomado tudo. Então, eram 12 apóstolos. Tu acha que 12 apóstolos poderiam, quanto tempo demoraria para servir o almoço, ou dar um pão com café, ou dar um pão com peixe para 3.000 pessoas? 3.000, as novas que chegaram, porque já tinha uma quantia antes, umas 5.000, 6.000 pessoas. Tu acha que demora, não? Então aí que se instituiu os diáconos, se instituiu o ministério dos diáconos. E ele disse assim, não é bom que nós fiquemos às mesas, irmãos, porque nós perdemos muito tempo. Nós estamos num processo de caminhar, de mergulhar na água profunda, e nós ficamos horas e horas e horas e horas atendendo ou dando comida. Então nós não vamos poder entrar dentro do que Deus quer. Não vamos poder entrar. E Deus disse que aqueles que creem no meu nome expulsarão os demônios, falarão umas línguas, imporão os seus doentes e os curarão. Que mais disse? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e etc, etc, outras coisas. E então o povo tinha que orar. E então os apóstolos, entendendo isso, que isso tomava tempo, nomearam os diáconos. Dizem, nomeamos entre nós homens que tenham sabedoria, cheios do Espírito Santo
e encarreguemos-lhes de fazer esta tarefa enquanto a nós, 6:4 diz, perseveraremos no mistério da oração, do jejum e da palavra. E aí tu vai ver para frente quando Pedro prega a palavra para o coxo de Listra e o levanta. Até aí Pedro não tinha entrado no sobrenatural. Agora me diga uma coisa, pergunta para o pastor Benihim, quantas horas orava para chegar a... Quem já leu Bom Dia Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já leu Bom Dia Espírito Santo? Sabe quantas horas ele orava por dia antes de chegar ao manto? Sabe ou não sabe? Já leu? 8. Quem que disse o homem? Quem ora 3 horas? Quem ora 3 horas? Agora tu pergunta lá pro pastor Negrão lá da Mundial, o pastor Valdomiro Santiago, do começo quantas horas ele orava? Sabe quanto eu estava descobrindo? Ele orava 7 horas por dia, até ele ficava a noite inteira orando, porque ele queria muito curar, ele queria, quando estava na Universal, ele queria muito ser um homem, ser um líder, ele queria ser, ele era mandado por Leonir Macedo, mas ele queria, e aí então ele pagava preço. E tudo esse preço que ele pagou subiu à memória de quem? De Deus. Como Cornélio em Atos 10, Cornélio de contínuo orava, e o que Deus fez? Registrou. E daí disse assim, esse cara quer coisa comigo. Então o que ele fez? Mandou quem? Chamar Pedro. E recebeu o Espírito Santo. Agora, quero que você leia a história. O profeta Joel Engel, conhecido, sabe quantas horas orava no começo? Orava 3, 4 dias trancado. T.L. Osborne orava quantas horas? 15 horas por dia. Aí um pastor que ora 10 horas por dia, o Dinardi, é um paranaense que tem o dom de dentes de ouro. O Harold lá é um negro daqui perto de vocês de Guarapuava, não sei se está vivo ou se foi para outro lugar. Era um africano, que ele foi mentor do pastor Luciano Subirá. Sabe quantas horas orava por dia? 12 horas. Ele lecionou o pastor Luciano Subirá. Cristo Jaquiloni, estava lendo a história de Cristo Jaquiloni, aquele que ora por paralítico. Ele disse que às vezes, quando iam procurar ele, se esquecia de fazer o culto, e procurava, cadê o pastor? Aí ele já tinha 2, 3 diáconos que faziam o culto. Mas cadê o pastor? Desapareceu para encontrar debaixo do porão 3, 4 horas, 5, 6, 7 horas orava, esse até dormia lá. E agora você vê o que ele é. E por que Deus está falando isso para Josué? Por quê? Disse Josué, tu viu porque o meu servo Moisés não entrou na terra prometida? Tu viu porque ele prevaricou? Quando você lê a história de Josué, você percebe que Josué tem a tipologia de Jesus Cristo. Por quê? Porque Josué foi mais obediente, foi mais temeroso, ele realizou mais obras, levou o povo a atravessar a fronteira da terra prometida, o que Moisés não conseguiu, porque Moisés se enfureceu muitas vezes deixou que o emocional falhasse. E Josué era um homem que quando antes de subir no Monte Nebo, disse que Moisés impôs as mãos sobre quem? Sobre Josué. Josué recebeu a mesma unção como Elias, com Eliseu. E aí ele disse assim, agora tu continuarás para seguir a este povo, herdar a terra prometida. Por isso, digo irmão, quando você ora, porque ontem te chamei lá e quando disse assim, põe a mão nele. Você viu o que aconteceu? Tu viu o que aconteceu? Porque você tem que ter algo para dar. Como você vai ter algo para dar se você não gerou? Quantas horas você trabalha para ganhar teu cacau? 8 horas. Eles lembram esse dia que estavam na chuva? Você ganharia assim sem fazer nada? Tem que ralar, tem que se molhar, tem que passar frio, tem que carregar, tem que se fastiar. É um trabalho. Assim também a vida com Deus. Os homens que querem coisas com Deus. Outro exemplo grandioso que eu vou te dar. Sabe quantos dias ficaram no cenáculo quando Jesus deu a ordem para a igreja primitiva? Até que do alto seja revestido de poder. Sabe quanto tempo ficaram no cenáculo? 10 dias. 10 dias de sol a sol, dormindo no templo. 10 dias orando, sem parar.
Sabe, irmão, eu digo uma realidade para você. Se você ler a Bíblia, diz que Paulo, segundo os escritos dos livros de Israel, que estão em Israel, os escritos de Israel estavam em Israel, diz que o apóstolo Paulo, quando ia a um lugar novo, a Éfeso, a Colossos, ele procurava um lugar onde tivesse uma floresta, umas árvores ali. Ele ficava de 5 a 12 horas orando, para que Deus lhe desse uma estratégia, como ia entrar e pregar a palavra nessa terra que ele ia chegar. Por isso que Paulo disse assim, e as marcas do apostolado estão presentes, por quê? Em jejuns, em orações, em vigílias, em frio, em mudez. Paulo estava dizendo o que ele vivia. E logo mais na frente, em 2 Coríntios 3:8 diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplado a face do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Então eu quero te dizer uma coisa. Hoje você tem que entender que o Evangelho, Jesus está às portas. O Evangelho, aquele que quer ser raso, aquele que quer ser só um religioso, irmão, não vai subsistir mais. Deus tem problema com o crente que está ali, sim. Tem gente que só vai ser salvo, não vai ganhar galardão. Jesus não tem história, não tem papo com gente que não tem compromisso. Agora eu quero que você feche teu olho e analise. Que tipo de evangelho você aprendeu? Quantos anos você estava na igreja? Você ia na igreja, você nem orava. Você cantava ali. Mas você diz, Jesus te conhecia no mundo espiritual, Satanás te conhecia, você fazia coscas a Satanás? Você tem que entender, irmão, que agora você vai ter que trajinar a um estágio de verdadeira conversão, de um conhecimento profundo. Eu me alegro que as coisas estão acontecendo, e muitas coisas vão acontecer. Vão acontecer coisas. Eu preciso me preocupar que alguém me ouça, que alguém saiba. Não! Tudo está aqui dentro. Sabe de onde Deus se encontra contigo? De onde Deus se encontra contigo? Dentro do teu espírito. Ali é a casa do Senhor. Ali você tem que gerar. É por isso que ali no Espírito Deus te batiza com o Espírito Santo e você gera. Vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo corretamente. Lembra quando eu te falei que Deus ia te dar a unção? Você me olhava como, esse pastor é meio louco, meio fanático. Será que está se alocando? Está me contando para ver se me ganha, me convence, se vira seu amigo. Aconteceu o que eu falei? Não. E está acontecendo mais coisas. O que vai acontecer mais? Vai acontecer mais. O pouquinho que você entra na posição, você viu o que aconteceu? O pouquinho. E vai acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer. Porque não é porque você diz, mas como vai acontecer? Como? Isso não se entende aqui, se entende aqui. Você entende aqui? Eu vou te dar uma palavra, Provérbios 20, 27, leia, quem pode ler Provérbios 20, 27? Isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, porque não é algo visível com os olhos físicos, é algo palpável pelo Espírito, que disse a Bíblia, Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela esquadrinha o mais íntimo do ser. O Espírito do homem, com E minúsculo, é a lâmpada do Senhor. Como que eu sei que vai acontecer coisas? Porque quando eu entro no meu Espírito, eu vejo, orando, passo o tempo orando, o Senhor me diz o que vai acontecer no futuro. Entendeu agora? Entendeu? Deus te fala coisas agora? Te fala ou não te fala? Deus te avisa o futuro. E por que Paulo, quando te dou um exemplo, por que Paulo quando disse assim, Paulo não vai para a Macedônia, disse que ele queria ir para a Macedônia, não queria ir para a Ásia, e disse que o Espírito de Deus lhe impediu, ele disse assim, não vai para a Ásia, ainda não é tempo, você vai para a Macedônia. Disse que ele estava orando, e de repente ele viu um varão macedônio, um guerreiro, e disse assim, vem e passa para este lado e nos ajuda. Então ele teve a confirmação. Agora vou te dizer outra coisa. Como que Cornélio sabia que Pedro ia derramar o Espírito Santo?
Se Cornélio era um estrangeiro, ele não conhecia a palavra de Deus, ele só orava. Ele era um leigo, ele orava assim, tinha temor de Deus, tinha temor, mas não era versado, não conhecia os mistérios de Deus. Como que? Então o que Deus fez? Como ele orava de constante, orava e ficava na olaria, o que acontece? Apareceu um anjo e que ele disse: Cornélio, manda chamar a quem? A Simão Pedro, que está em Jope, e ele está orando. Manda chamar, porque ele tem algo para vocês. E dizem que nesse momento que ele estava orando, o anjo lhe passou essa mensagem, ele mandou quem? Seus guerreiros, seus súbditos, porque ele era um centurião de 6 soldados. Mandou seus empregados e disse assim: vão para Jope e tragam a Pedro. E disse, justo no momento que ele estava orando, teve a visão. Pedro também estava orando em cima do eirado, em Jope. E nesse momento Deus dá uma visão para Pedro e mostra um lenço com quadrúpedes, répteis. E o que ele disse? Pedro, mata e come. E disse assim: de maneira nenhuma, Senhor. Eu não como coisa porca, eu não como coisa suja, eu sou judeu. Eu vivo pela lei de Moisés. Nós não metemos animal com unha, não metemos animal com escama, não metemos animais nojentos. Porque a lei de Moisés, eu vivo na lei de Moisés, do nosso pai Abraão, nós não comemos essas porcarias. E ele disse assim: não digas imundo aquilo que Deus santificou. E aí então o que está fazendo? Ele disse que 3 vezes veio a visão, na terceira se recolheu. E ele disse: está bom, Senhor. E nesse momento bateram a porta e chegaram ímpios, porque os judeus não se juntavam com quem? Com os gentios. E o romano povo que dominava eles. E de repente eles chamaram ele, ficou com medo. Acredito que Pedro ficou com medo, que talvez iam matar, eram soldados. E o levaram. E dizem que quando ele ficou lá, e ele ia meditando: por que o Senhor está me levando com os romanos? Será que eles vão me matar? Será que essa visão é alguma coisa que eu não entendo? Será que é alguma situação que eu não compreendo? E aí disse que o Espírito Santo disse para ele esclarecer em onde esclarecer? Em seu coração, em seu espírito esclarece. E disse assim: tu vai chegar ali, vai pregar a palavra. E que ela disse? Que todos os que estavam ali na família os soldados que estavam ali e os familiares de Cornélio foram batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Precisou de evangelizar eles? Não, uma pregação resolveu. Porque Pedro estava orando e certa vez quando veio a Curitiba, eu era novato, eu tinha 2 anos de conversão. Eu não entendia isso. Meu profeta aí que eu veio, ele era bem novo. E de repente ele chegou na igreja e disse assim: eu era evangelista, eu saí com as pessoas, eu vou fazer isso, claro, porque isso já passei essa fase, mas continuarei fazendo quando for necessário. E eu passava horas e noites, passava evangelizando nas ruas de Curitiba, nos prostíbulos, nas bocas. 4 vezes quase me mataram, mas eu não tinha medo. Então um dia ele me disse: Minoro, o que você está fazendo lá em Curitiba? Todos me conheciam como evangelista, que vivia nas bocas, assim, na igreja, todo mundo me conhecia, tinha um grupo de jovens que me seguia. Ele disse assim: o que você está fazendo? Eu estou evangelizando. Estou evangelizando, pastor. Porque a Bíblia decidiu vir pregar o evangelho a quem? Ele falou assim: vou te dizer uma coisa, Minoro. Vai chegar um tempo que tu não vai precisar correr tanto assim. Falei assim, e ele falou: por que o senhor está me falando se a Bíblia diz ir e pregar? Será que o senhor está contra a palavra? Será que o senhor está contra a palavra? Será que o senhor não crê na palavra? Então o mandamento está demais? Ele falou: sabe o que ele falou? Isso é porque você ainda é novato. Quando você tiver um pouco mais de madurez, escuta o que ele falou: um sinal. Quando você buscar a unção, ficar mais orando e buscando, tu vai fazer menos força de indo ali. Um milagre só que você faça vai fazer que os outros venham. Eu falei, eu fiquei bravo com ele, ele é ignorante esse tempo. Será que ele queria usar a palavra para você? Você não tem entendimento, porque a unção é como um mel. Um mover que tem a unção como um rema vai trazer gente, e eles não vão evangelizar para você, falou. Então você vai no lugar certo, não vai ter que estar correndo atrás, vai no lugar onde Deus te mandar, e um milagre só vai começar a chamar. Eu falei: caramba, eu não tinha pensado. E aonde que está a explicação daquilo que ele falou? Quando Pedro começa a nomear os diáconos, eles começam a orar, acontece o primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre? O coxo se levanta.
Lembra do milagre do coxo? Ele disse assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Anda. Aquele ministério Deus está querendo nos levar a um ministério profundo, porque já são últimos tempos. Se você não entende esta revelação, você vai se matar. Eu caminhava nas noites, nas vilas, caminhava nas noites, nas vilas, durante os domingos, caminhava, e me desfalecia, caminhava, muitas vezes levava um não, batia na porta na minha cara, muitas vezes me xingavam, muitas vezes me insultavam, fazia tudo isso que eu teria que fazer, até que compreendi que eu deveria buscar a unção. Você compreendeu agora? Porque o sinal fala mais do que 1000 palavras. Estava hoje em Curitiba, contei para você, um homem de muitos anos, encontrei um homem que era do mundo, que treinava comigo na academia, e quando mostrei a foto do que aconteceu, ele queria que eu orasse com ele lá, não disse que vai vir aqui. Eu falei, o interesse é teu, se quer ser curado, vem para cá. Disse que vai vir de Curitiba até aqui. Agora vou te dizer uma coisa, por que devemos buscar? Temos que ter objetivos. Por que Deus te batiza com o Espírito Santo? Porque você tem que ter objetivos. E onde que está? Onde que está a vida por Deus? Onde que está? Dentro de você. Dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem que se intimar com Deus. Você tem que buscar. Quero que você me acompanhe a 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Oh, glória, aleluia. Estou sentindo uma presença muito forte de Deus. Você de repente não percebe. Estou sentindo um poder assim meio forte aqui na minha vida. 1 Coríntios capítulo 2. Um versículo que já expliquei, li para os irmãos, mas novamente estou trazendo, o Senhor me disse que leia esta palavra novamente. Capítulo 2, versículo, diz assim, 4, quem pode ler? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você tem testemunho do poder de Deus? O que tem testemunho? Eu tenho. Eu posso te dizer que, agora se alguém disse para mim, esse pastor só fala, você pode dizer isso para mim? Por quê? Tu é testemunho meu. Tu pode dizer que eu sou falador demais? E o que aconteceu com ele ontem? Provei para você ou não? Podem dizer para mim que eu sou falador? Não podem dizer. E é isso que você tem que ser. É isso que Paulo está dizendo. Eu falo as coisas, mas tem que acontecer, porque aí Deus está garantizando que minha palavra é verdadeira, vem do trono de Deus. Isso Deus está dizendo. Porque Deus tem que dar um sinal. Agora o teu coração tem que estar aberto. Enquanto nós pregamos, o teu coração tem que estar dizendo, Senhor, se é algo que esse homem está falando, então eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto. Tem que haver uma empatia, tem que haver uma conexão. Por isso quando nós oramos, digo para você, entra na minha frequência, pega a minha frequência, porque aí você vai ver as coisas que eu vejo. Aí tu vai entrar no campo espiritual que eu estou entrando. Aí tu vai receber. Por que Eliseu recebeu a vida de Elias? Por que recebeu? Porque ele andava na mesma. Ele era um chupim, ele ficava sugando o poder de Elias. Ele ia do lado dele. E esse era o objetivo. Aprender com ele. Eliseu já não teve a mesma sorte, porque Geazi, ele era meio lerdo, ele era meio interessado nas coisas do mundo. Ele foi lá, fez um negócio com as capas festivais. Ele era interessado só no cacau, mas Eliseu era diferenciado. Ele queria dizer, o manto que este homem tem, eu quero para mim. Eu quero o que ele tem, o que ele carrega, eu quero para mim. E eu estou disposto a dar. Porque assim como eu dou, sabe o que o Senhor me disse outro? Eu antes
tinha um medo de passar para os outros algumas coisas. Dizia assim, porque me botaram medo. Dizia assim, é muito fácil. Os outros receberam de graça e receber de graça sem pagar o preço. E sabe o que Deus me disse hoje, está orando de manhã? Me disse assim, a lei dá, enquanto mais você dá, é com dinheiro, é com visitações aos pobres, é com orações, é com jejuns. Estou semeando, é com transmissão, é com transferência de unção. Eu estou recebendo. E o Senhor disse, tu dá, que se eles quiserem receber, estão abertos, que recebam, mas você vai recebendo mais. Porque você está, diz a Bíblia, diz, lança teu pão nas águas, que depois de muitos dias o acharás. Reparte com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, porque não sabes que mal sobrevirá ao mundo. Tudo que os homens, tudo que vós quiserem que os homens vos façam convosco, fazei-o primeiro. Justo Deus fiel que nos paga. Aí está dizendo Paulo, aqui acabo já. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, na sabedoria deste século, nem a dos poderosos que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria oculta em... Como que nós vamos falar a sabedoria? Como que nós vamos falar? Em línguas. Tu vais saber coisas. Em línguas vou saber coisas. Por que Deus deu o dom de línguas para este baixinho? Por que eu digo para vocês buscar o dom de línguas e buscar a variedade de línguas? Para que vocês conheçam o que vem em segredo, vem em código. Vem em código. Porque quando eu oro em línguas é um momento determinado. Há línguas para visão, há línguas para profecia, há línguas para segredos, para coisas que vão acontecer, há línguas para milagres, há línguas para variedades, há línguas de anjos, há línguas para transmitir profecias, há línguas para todo tipo. Deus, Ele disse, falamos a sabedoria oculta em mistério, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria essa que nenhum dos homens, dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado ao Senhor Jesus. Agora diz, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério entre quem? Entre os experimentados, entre os que usam. Às vezes tem crente que está dentro da igreja e acha que eu falo em língua só quando sinto a presença. Por isso que eu não recebo nada, porque ele achou na mente dele, mas não leu a palavra. Falamos a sabedoria oculta em mistério. Nos juntamos e começamos a orar. O que fazia a igreja primitiva? Se reunia na reunião dos crentes, viviam orando em mistério, e no tempo precioso, o tempo que predeterminado pelo Espírito Santo, um se movia em profecia, outro se movia em imposição de mãos, outro se movia em milagres, outro se movia em palavra de conhecimento, outro se movia em palavra de sabedoria, outro se movia em discernimento de espíritos, outro se movia em libertação. Mas eles permaneciam fluindo em a sabedoria oculta em mistério. Esses são códigos. São códigos. Você tem que entender os códigos. A igreja hoje não entende isso. E aí uns que criticam, entram nos canais e dizem, são fanáticos, gritam, pulam, mas não entendem. Como você vai explicar a uma pessoa, como uma pessoa do mundo que não lê a Bíblia, não tem nem consciência do que o mundo espiritual pode ter, julgar, ou como uma igreja. Esse dia eu fui numa igreja tradicional, irmão, eles nem oravam. Eu vi uma morte terrível ali, falei, meu Deus, você disse que é culto de oração, estão sentados aí conversando? Como que oração? Você não vive na oração. Então o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos reunir, nos reunimos. Talvez esta reunião entre gente que entende, poderia vir uma pessoa do mundo, poderia vir uma pessoa que não tem entendimento, eu poderia fazer essa mesma reunião com ele? Não, ele teria que se integrar totalmente. Mas quando estamos entre pessoas que entendem, que já têm um certo nível de conhecimento, podemos dar liberdade. Paulo está dizendo, entre os experimentados, entre aqueles que querem coisas comigo, com Deus,
Vamos orar? Vem para frente agora. Vem para frente.